Olá, Bia, oitavo ano, tudo certo. Tranquilo. Estamos nos aproximando aí do final do bimestre. Estamos encerrando mais uma semana de estudos, né? Estamos chegando ao final das nossas unidades aí na apostila, né? Então a professora vai fazer uma correção com vocês de alguns exercícios que havíamos feito de tarefa, tá? Eu não fiz na correção nesta aula de ontem, porque ficava bastante extensa, né? Eu sei que vocês se cansam também. Então, assim, eu estou na página 63, tá? Na hora de estudo. Essa atividade, ela havia sido solicitada como tarefa, né? E vocês enviaram aí pelo Positivo On, tá? Ainda há alguns dias aí atrás, já que a prof tinha pedido como tarefa para vocês, tá? Então, essa aqui eu havia pedido a 1 e a 2, se não me engano, tá? E também a questão 7 e 8. Então, essas 4 questõezinhas aí a prof vai corrigir com vocês agora, tá? Então, a questão número 1, ela nos traz aqui um triângulo equilátero, né? Que foi dividido em 9 triângulos congruentes entre si, também equiláteros. O perímetro do triângulo ABC é de 22,5 centímetros. Qual é o perímetro do hexágono pintado de amarelo? Então, neste caso aqui, nós temos ali a resposta, né? 15 centímetros. Mas, como nós chegamos a este resultado? Então, a professora vai mostrar para vocês aqui como chegou a esta resolução, tá? Que nós estamos, então, aqui na página 63 já, né? Onde já começou ali a hora de estudo. E aí a prof vai mostrar aqui para vocês o seguinte. Na número 1, então, está dizendo assim, nós temos, né, um triângulo equilátero com medida de 22,5. O professor vai ajeitar aqui para vocês, tá? Um triângulo equilátero com medida de 22,5. Vamos chamar de x a medida dos ângulos, a medida dos lados de cada lado do triângulo equilátero menor, tá? Assim, como nós temos ali os triângulos menores ali representando, né, dentro do triângulo maior, nós temos uma área de 3x para cada triângulo. Nós temos 3 triângulos menores, né, ali dentro, e chamamos de x cada lado deste triângulo, desses triângulos menores, tá? Deixa a prof aproximar aqui, ó. Neste caso, a soma, né, deste perímetro ali, ó, aqui, nós temos assim, cada triângulo mede 3x, porque o triângulo tem 3 lados, né? Então, ó, nós temos aqui, ele chamou de x cada um dos lados do triângulo, certo? Então, 3x, porque tem 3 triângulozinhos ali naquela parte interna, né? Como o perímetro dos triângulos ABC, do triângulo grande, né, do ABC, é 22,5, temos que 3x mais 3x mais 3x é igual a 22,5. Ou seja, a soma aqui, né, ó, nós tínhamos aqui 3x, né, nós temos cada lado do triângulo que ele mostrou ali, ó, representa, né, 3x, certo? Então, 3 vezes o 3x é igual a 22,5. 9x, somando os 3, né, 9x igual a 22,5. 22,5 dividido por 9 igual a 2,5 centímetros, certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte, somar, né, então, cada partezinha daquele hexágono, porque ele pediu para que nós identificássemos, né, quanto tinha, no caso, aquele espaço ali, ó, aquele hexágono formado, né, por esses triângulos que estão dentro do triângulo maior, tá? Aí
a prof riscou um triângulo errado aqui, né? Aí nós faríamos então a soma de todos os lados que tem ali e chegaríamos àquele 15 centímetros, certo? Porque nós temos ali, deixa a prof rabiscar aqui novamente, nós tínhamos aqui isso aqui, né? Um triângulozinho aqui, 3 aqui em cima e 3 também aqui embaixo. Faria isso aqui, ó, tá? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Mais o aqui de cima, né? Então, ele somou todos eles, tá? 6 vezes 2,5, que deu o 15 centímetros, que é a nossa resposta lá, a letra B. Ok? Então, aqui, então, foi a resolução. Deixa a prof apagar, porque esse aplicativo não sai daqui. Foi, então, a resolução aí da questão número 1. A questão número 2, que já está na sequência, né? A questão número 2, ela fala o seguinte: você tem dois triângulos equiláteros de perímetro 36 centímetros cada um, tá? E aí fala assim: cada um deles, né, são sobrepostos de modo que sua interseção forme um hexágono com pares de lados paralelos. Então, ela nos mostrou aqui os dois triângulos sobrepostos de forma que tenha um hexágono com um par de lados paralelos. Esses pares de lados aqui são paralelos, ó, tipo este é paralelo a este, paralelo a este, né? Conforme ilustrado no desenho. Qual é o perímetro deste hexágono? E aí nós temos a resolução aqui, tá? Ele nos mostrou, então, o perímetro de cada um dos triângulos equiláteros formados ali, né? Que é de 36 centímetros. E ele nos identificou aqui, por exemplo, cada um desses triângulozinhos aqui, ele identificou com uma letra, né? Então, este aqui com a letra A, este com a B, este com a letra C, né? O D, o E e o F, tá? Cada um deles identificado com as letrinhas aqui. E aí, a partir disso, ele fez a soma, né? De todos os lados, de todas as medidas dos lados. E aí, nós teríamos 36, a soma de 36 centímetros, né? Que é o total ali do triângulo, tá? Juntou os perímetros dos dois triângulos e chegou então a 72. Como nós queremos saber o perímetro do hexágono que está dentro da figura, né, aquele hexágono aqui dentro formado, nós pegamos e fazemos ali a diferença, ó, o perímetro do hexágono é igual a A, B, mais C, mais D, mais E, mais F, o que significa as letrinhas que estão aqui, ó, os lados que nós tínhamos encontrado de cada triângulo, tá? E aí nós chegamos ali à resposta que diz o seguinte: note que o perímetro do hexágono, cada medida aparece apenas uma vez, enquanto no perímetro dos triângulos juntos, cada medida aparece 3 vezes, tá? Porque nós queríamos saber aqui do hexágono, por exemplo, um ladinho, enquanto que do triângulo tem 3 lados, né? Nós queremos só um lado D, nós queremos só um lado C. No triângulo tinha 3. Por isso, ele dividiu, então, o valor de 72 por 3, onde nós chegamos à resposta lá de 24 centímetros. Ok? Então, essa ali foi a questão número 2. Aí, nós vamos ver também a questão 7 e 8, que a prof tinha solicitado para que vocês fizessem de tarefa para a data do dia 17, né? Então, vocês já enviaram, quem fez, né, a tarefa já enviou aí para o dia 17. Deixa eu lhes mostrar aqui quais eram as questões. Era a questão 7 e 8, né, que a prof falou? 6 e 7. Já perdi. 7 e 8. Então, aqui nós temos a questão 7. Deixa eu aumentar aqui o zoom. A questão 7, onde ela diz para que nós encontremos, né, as afirmativas verdadeiras aqui referentes aos ângulos, aos quadriláteros, estudamos nas páginas aqui. As diagonais são perpendiculares entre si,
são perpendiculares entre si? São, né? As diagonais de um losango, ó, aqui tem um losango aqui no ladinho, se nós traçarmos as diagonais aqui, nós formaremos um ângulo de 90 graus aqui dentro. Então, elas são, sim, perpendiculares entre si, tá? Um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares entre si é um losango? Um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares entre si é um losango? Tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque aqui nós temos duas afirmativas bastante parecidas, tá? Bastante parecidas. Porém, a número 2, ela não se enquadra, não fica correta. A número 1, sim. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si, né? E aqui já quando fala o quadrilátero, cujas diagonais são perpendiculares entre si, é um losango. Nós temos o quadrado, que também tem as perpendiculares, as diagonais perpendiculares. Então, nem sempre ele vai ser um losango, certo? Por isso que a número 2 não está correta. A número 3. As diagonais de um retângulo são congruentes? São iguais, né? Eu tenho lá um retângulo, tá? As diagonais dele, elas são congruentes? Elas são iguais? São, né? Aqui a minha não ficou igual porque eu tracei errado. Aqui, ó. Então, as duas são congruentes, sim. Então, a número 3 está correta também, tá? E a número 4 diz assim: um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares e tem a mesma medida. É um quadrado. Sim, né? Se nós tivermos um quadrado, as diagonais dele, elas serão perpendiculares, elas formarão um ângulo de 90 graus e elas terão também a mesma medida, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Então, as corretas neste caso são, então, as alternativas 1, 3 e 4, ok? Então, ficou como correta ali a letra D. A número 8, ela traz o seguinte: a figura a seguir é composta de 9 losangos idênticos. 9 losangos idênticos, estão vendo? Nós temos, aparentemente, aqui 4 cubos, né? Se nós fôssemos imaginar um cubo na parte inferior ali. Mas ele está falando sobre esses losangos que estão aparecendo aqui, ó, tá? Esses que estão aparecendo na plana, né? Na parte da face desta figura, ok? Então, é composta por 9 losangos idênticos. E nos pergunta, fala, então, quais são as medidas dos ângulos internos deste losango, né? Então, como que nós poderemos saber quais são as medidas dos ângulos internos deste losango apenas olhando as figuras? Já estamos aqui, ó, com a resposta, 60 e 120. Como nós chegamos a esta resposta? Então, a prof vai mostrar aqui para vocês, né? Aqui na resolução. Deixa eu só achar aqui. Para que vocês entendam como foi chegado, né, a esta resposta, tá? Nós estamos na número 8, né? Aqui. Ok? Então, a questão número 8, nós respondemos ela daquela forma, porque os ângulos formados aqui, ó, nós temos 360 graus, certo? Aqui no meio, fechando todos os vértices, né? 360 graus, certo? Então, 6 vezes 360 é igual a 60 graus. Então, cada ângulo que nós temos aqui neste vértice equivale a 60. Como os ângulos, como os outros ângulos dele, o ângulo oposto dele, medida, nós poderemos definir que aqui também vai ter 60, certo? Assim como aqui, né? Ó, pegando aqui, esse tem 60, esse também tem 60, ok? 60 mais 60, 120, né? E aí, para fechar a quantidade dos 360 que eu preciso aqui de dentro, quanto mais vai precisar para cada um deles, né? Então, é isso que está nos perguntando ali. Nós temos a medida de cada um, porque é 60,
E aí os outros dois nós já deduzimos que medem 120. A medida dos ângulos maiores pode ser obtida de algumas maneiras. Podemos usar o fato de que a soma, virando aqui na página só um pouquinho, de que a soma de todos os ângulos é 360, né? Portanto, tínhamos os ângulos, dois ângulos de 60 graus, né? Que equivaliam a 120. Dividimos ali, ó, 360 menos 120, dividido por 2, que vai dar 120 graus cada um. Significa, então, que cada um deles aqui, ó, vou voltar aqui, né? Nós temos aqui, então, este aqui, por exemplo, de 60 e este aqui também, né? Aí, estes outros, para fechar 360 em cada uma dessas faces, esses outros terão que ser de 120 graus, ok? Então, por hoje a professora vai parar nesse exercício aqui, né? Aí, na semana que vem, nós continuamos, retomamos os nossos estudos ali nas questões mais relevantes também, para que nós possamos fazer a nossa prova aí na semana que vem com mais qualidade, beleza? Então, não vou deixar tarefa hoje, quero que vocês estudem para as avaliações que estão se aproximando, tá? E se dediquem aí para nós concluirmos com êxito o nosso bimestre. Beleza, gente? Então, bom final de semana e um abraço.